Quando a gente pensa, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal fala que a responsabilidade do Estado, que é o governo, da sociedade civil e da família fazer a proteção da criança e do adolescente, geralmente a gente se pergunta, né, que tipo de proteção é essa? E aí, fazendo uma análise nesse sentido, a gente tem que entender que é função do Estado oferecer as políticas públicas que atendam com qualidade essas crianças, esses adolescentes, de forma integral, ou seja, no sistema da educação, da saúde, da habitação, do saneamento básico, da cultura, do esporte, do lazer, enfim, todas as garantias que vai fazer com que essa criança cresça numa sociedade e em ambientes saudáveis. Né? E quando ele precisar desses serviços, ele tenha um atendimento prioritário e de qualidade. Quando a gente vai pensar no sentido de sociedade civil, a gente tem que entender que todos nós, né, enquanto adultos, e por vivenciarmos, né, em ambientes públicos, que geralmente são ambientes onde colocam as pessoas em situação de maior risco e vulnerabilidade social, a gente tem que observar, especialmente no caso de criança e adolescente, as intenções daquele ambiente que ela está vivendo. Porque nem sempre, por exemplo, quando é o caso de uma criança, ela tem condições psicológicas ou entendimento moral, né, para saber se ela está sofrendo uma situação de abuso ou não. Né? De repente ela acredita naquele adulto, ela não sabe, de repente ela acha que ela vai receber um carinho, uma atenção, e por fim ela acaba sendo abusada. Né? Então, nós, enquanto sociedade, temos que, além de fazer essa observação nos espaços públicos, também participar dos espaços de discussões e do sistema de garantia de direitos, por exemplo, como os conselhos municipais, para que esse atendimento e o funcionamento, né, dos equipamentos sociais de atendimento à criança e ao adolescente, ele esteja sendo feito de uma forma eficiente e eficaz, né, e que garanta os direitos da criança e do adolescente. E aí também outra questão é a questão do seio familiar. Então, quando a gente constata algum problema naquela família, algum problema de relacionamento, é, algum problema que pode estar envolvido alguma situação de abuso ou alguma situação de agressão, de negligência, está faltando alimentação, aquela criança não está indo para a escola, né? Às vezes a gente até observa algumas atitudes diferentes quando um coleguinha do nosso filho vem para nossa casa. Então é importante a gente também observar, né, e saber fazer as denúncias quando elas forem necessárias. Então, nesse 18 de maio, que é o dia, né, mundial contra a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, a gente tem que saber quais são os principais canais de denúncia, né, que no Brasil é o Disque 100, que é um canal que ele funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana, e ele vai acionar todos os equipamentos públicos que garantem esses direitos da criança e do adolescente numa determinada situação de abuso, e também 190, que é a Polícia Militar, ou mesmo o próprio Conselho Tutelar do município. É importante também a gente observar, por exemplo, quando a gente está nas rodovias. Se a gente vê alguma situação, por exemplo, de algum adolescente sozinho na rodovia, né, ele pode estar sendo vítima de uma exploração sexual. Né? Então, a gente tem que entender a importância, né, dos atendimentos, participar da qualidade dos atendimentos, de trazer informações importantes para o governo, para ele saber elaborar propostas de atendimento e também elaborar políticas públicas para atender com qualidade essas crianças e adolescentes, e também saber fazer a denúncia. Então, quando a gente fala de proteção da criança e do adolescente, é nesse sentido que as legislações estão dizendo, que no caso é o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Então, nesse 18 de maio, a gente
enfatiza, né, a importância da nossa participação no sistema de garantia de direitos, na elaboração de políticas públicas, né, do atendimento de qualidade, mas também de que as pessoas saibam os canais corretos para fazer as denúncias, né, para que esse tipo de violência não permaneça. Outra questão importante é que agora, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, a gente constatou em todo o território nacional uma elevação, né, não só da violência doméstica, como também do abuso e exploração sexual. Então a gente tem que ficar bastante atento, porque as pessoas estão mais acolhidas dentro dos seus lares, mas nem sempre esse acolhimento ele vai ser um acolhimento saudável para eles. Então é importante a gente saber observar também. Então fica aqui a minha contribuição e eu espero que a gente possa exercer a nossa cidadania voltada para o campo dos direitos sociais e também para que essas crianças, esses adolescentes sejam realmente protegidos pela sociedade como um todo.